Se me fosse concedido o direito de destacar entre os muitos motivos de contentamento profissional que o Sala me tem proporcionado, eu destacaria exatamente este. De alguma forma, ele concorreu para ajudar a despertar o nosso rádio de uma sonolência longa que começou com o advento da televisão. A partir dele, outros programas radiojornalísticos surgiram em nosso meio. Alguns até em estilo um tanto quanto parecido. Dessa constatação, brota uma outra alegria para mim. Veterano batalhador de um ofício a que amo profundamente, o Sala de Redação ampliou o mercado de trabalho para colegas não só de rádio, mas também de jornal, aqui e fora daqui. E eu acho que isso por si só justificaria, vai lá que se diga, uma pontinha de vaidade, ou uma alegria de quem não passa de um apaixonado pelo seu ofício, uma velha paixão. O rádio. Cândido Norberto, 19 de junho de 1976. Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. Contar a história do Sala de Redação é contar boa parte da história da própria Rádio Gaúcha. Se hoje a Gaúcha é uma referência nacional no jornalismo geral e no esporte, muito disso está relacionado com o Sala de Redação. O programa lançado em 1971 por Cândido Norberto mudou a trajetória da Gaúcha e do Rádio Gaúcho. Lançar um programa inovador foi o desafio dado pela direção da rádio a Cândido numa época de vacas magras, onde a Gaúcha havia fechado o departamento de esportes e os patrocinadores desapareceram. Cândido inovou na linguagem e no conteúdo. Abandonou as formalidades dos textos redigidos, dos locutores de vozeirão e apostou na informalidade. Fez um programa onde conversava com os colegas e com os ouvintes. Mudou o jeito de fazer rádio e começou a mudar o jogo. Depois vieram Foguinho, Cid Pinheiro Cabral e Rui Carlos Osterman para montar outro time que marcou época no programa. Agora já sem seu criador e sem a parte do jornalismo. O Sala de Redação se transformou unicamente num programa de debates esportivos. Por ele passaram também Kenny Braga, Cláudio Cabral, Lauro Quadros, entre tantas outras estrelas. E hoje, o Sala vive uma nova fase. É o Sala 360, mais performático e interativo, mas que continua sendo o bom e velho Sala de Redação. Um programa que serviu de modelo para toda a programação da rádio, que possibilitou a reabertura do Departamento de Esportes em 1973 e que no dia 14 de junho completou 45 anos. Essa jornada é o que você passa a acompanhar a partir de agora no Arquivo Gaúcha. Sala de Redação, a sua, nossa opinião é muito mais que a notícia, é interpretação. Cândido Norberto, a análise, as entrelinhas, a essência da notícia. Quando me perguntam sobre o Sala de Redação, se fui eu o criador, não sei, digo sim, fui eu o culpado. Sim. Lauro Quadros. O mundo ocidental se divide em antes e depois de Cristo. Para mim, o Rádio Gaúcho se divide em antes e depois de Cândido Norberto. Lauro Santos. Cândido Norberto era um cara que nasceu em Bagé, muito pobre, muito pobre. O pai foi muito pobre e viveu pobre. O pai nunca foi rico em ideias, amigos, viveu pro rádio. Ele era um ouvinte contumaz de rádio. Galã de novelas, espetacular. Fizemos locução comercial juntos. E o homem que fez a primeira transmissão internacional da Rádio Gaúcha em 1949. O jogo foi Grêmio e seleção de El Salvador, em El Salvador. Esta foi a primeira transmissão de uma emissora do Rio Grande do Sul, fora da América do Sul. O jogo terminou 3-1 para o Grêmio. E o último gol foi assim narrado por Cândido Norberto. Dentro da meia-lua, uma falta contra a equipe salvadorenha. Vamos ver quem vai cobrar. Estão diversos jogadores do Grêmio em condições de bater a falta. Mas a Álvaro é de que seja ele que vai bater, pois que é, como foi chamado em Guatemala, o demolidor. Feita uma barreira. Feita a barreira para os jogadores salvadorenhos, vai cobrar Álvaro. Correu para a pelota, atenção, deixou para Hugo, chutou para bater a barreira, gol! Gol para a equipe porto-alegrense. Terceiro da tarde para a equipe porto-alegrense. Com gol Hugo. Eu quero consignar isto, que
que eu fiz na Rádio Gaúcha durante tanto tempo. Pois eu diria que fiz praticamente quase tudo. E lembro que também varri o auditório da Rádio Gaúcha. Ajudei a varrer o estúdio da velha 7 de setembro da nossa Rádio Gaúcha. E também fui, inclusive, posso dizer, sem quebra de modéstia, fui disso até ser o diretor artístico durante muitos anos. Cláudio Brito. Narrador de futebol, comentarista de futebol, galã de radioteatro, elegeu-se deputado, foi deputado pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, na época que era pecado ser socialista, era complicado. Vianney Carlet. Primeiro era um político de altíssima qualidade. Cândido Norberto foi governador do estado, assumiu o posto de governador do estado. Foi presidente da Assembleia Legislativa e naquela época não havia vice-governador. E nessa condição de presidente da Assembleia, governando o estado em alguns momentos, Cândido Norberto, por exemplo, assinou um decreto proibindo que houvesse estacionamento privativo para quem quer que fosse. Havia, naquela época era muito comum, em cada recanto da cidade chegava numa calçada, tinha uma placa: estacionamento privativo do engenheiro, do médico, do gerente. Ele acabou com isso. Foi o responsável pela existência hoje da Assembleia Legislativa onde ela está e do Auditório Araújo Viana. Ele que fez com a prefeitura toda a permuta para que o Araújo Viana, que era na Praça da Matriz, fosse para a Redenção. E acima de tudo uma criatura afável, cordial, companheiro, amigo. Ele sempre tratou a todos de maneira muito uniforme e muito igual. O Cândido não tinha inimigos, não tinha nem desafetos. O Cândido era uma unanimidade, uma das raríssimas unanimidades que eu já vi, que eu já presenciei, que eu conheci no rádio. Moonlight Serenade. Moonlight Serenade é a música que o Cândido Norberto sempre teve como marca. Sempre teve essa ideia de trilha, introdução com a trilha, avisando, antecipando, vem aí isso. E ele dizia, isto é marca, isto é grife. Ele tinha uma ideia de aproximar o ouvinte do apresentador. Não é aquela distância que nós temos que ter apresentando o programa e boa tarde, senhoras e senhores e tal. Não, olha, estamos aqui com o nosso programa, com a sala de redação. Uma boa tarde, sejam bem-vindos. Sabe, como se estivesse convidando a pessoa para sentar. Ele tinha uma voz, o Cândido Norberto tinha uma voz que poucos locutores têm. Mas ele não usava para falar empolado, empertigado. Ele não dizia, senhoras e senhores, muito boa noite. Ele dizia, senhoras e senhores, muito boa noite. Ele era coloquial com aquele vozeirão. Então ele tinha conteúdo, tinha voz e sabia falar com a intimidade que o rádio deve provocar. O rádio tem as mais belas e coloridas imagens que se possa supor, que se possa imaginar. Kleber Grabowska. O Cândido Norberto recebeu o desafio de mudar a cara da Rádio Gaúcha, colocar conteúdo numa rádio que era praticamente um vitrolão. Vitrolão que eu digo assim, música e participação do ouvinte através de carta. A rádio não tinha jornalistas, tinha animadores, né? Música, horóscopo Tazora Ionara, gravação do trecho da novela das 8 do dia anterior. Num dado momento, a rádio estava tocando música. Me ocorreu como forma de o estilo, fazer um programa com o estilo do estado de redação. Achei que era interessante fazer daquele jeito, fiz. Na redação do jornal, ele fez com que se colocasse um estúdio. Tinha uma mesa, 2 microfones direcionais, assim, de pé, e um microfone de mão. E mais um cabo longo de 100 metros. E com aquele microfone, ele ia na reunião de pauta dos editores do jornal, conversava com os repórteres de cada um dos setores do jornal. E trazendo pessoas que trabalhavam na redação do jornal pro rádio. Dialogar com editores, veja bem, se fala, né? A moderníssima multimídia. Puxa, e lá em 1971, o Cândido Norberto se enfiou numa redação de jornal e fez multimídia, minha gente. Não, eu sou de rádio, sou de jornal, sou de televisão, eu escrevo, eu mando recado, eu telefono, eu gravo na época fita, né? Eu gravo uma fita, mando por alguém. Durante aquelas 3 horas, o Cândido Norberto fazia
basicamente esse estilo, sem ter existido ainda o batismo do Talking News, né? Noticiário político, noticiário de economia, esporte entrava também, enfim. Eu fazia entrevistas, lia os jornais, na época, era a época da ditadura, não é? Do noticiário internacional, eu fazia referência e fazia algum comentário em cima, evidentemente. E o esporte entrava 1 hora, como hoje, eu fui que sobrou do sala de redação. Nos é possível falar a respeito praticamente de todos os assuntos, em forma de notícia e de comentários. Ensino, cultura, saúde, trânsito, esporte, os assuntos de interesse geral. E, naturalmente, dando um destaque também muito especial, de forma particularmente agradável, tanto quanto possível, em torno de esportes. Meu amigo José Francisco. Como tem passado? Muito bem, obrigado. Satisfação em ouvir. Igualmente. Que notícia o senhor tem para nós a respeito dessa campanha de proteção ao menor que está em curso aí sob a direção da FEBEM? Pois nós estamos agora numa vigília, dia e noite, à espera de todos os menores estando em desabrigo, porquanto a chegada do frio nos cria problemas mais graves. É duro pensar que há menores, e eles existem, que estão expostos às intempéries, com escassíssimos agasalhos, neste outono que pintou com cara de inverno e que nos está anunciando assim um longo e penoso inverno, especialmente para as pessoas que contam com menos abrigos, com menores recursos. Uma mensagem, voltamos logo depois. De repente, você percebe que tudo já não é como antes. É nestas horas que você precisa de Bonesex. Bonesex tem vitaminas e sais minerais indispensáveis ao equilíbrio orgânico. Revitalizando os órgãos vitais, Bonesex atua como excelente motivador da capacidade física e mental, devolvendo todo o vigor da juventude. Quando você perceber que tudo já não é como antes, tome Bonesex. O horário do sala de redação teve essa estratégia. Não, vamos meter aqui das 11 até a 1 hora da tarde jornalismo geral e a 1 hora da tarde vamos falar de esportes. Que nós éramos da rádio, a rádio parou de fazer esporte, mas eu e o Valtair ficamos no jornal. E logo na primeira semana, segunda semana do programa, ele disse, olha, agora, a partir de agora, eu nem venho mais aqui. A 1 hora vocês já estejam ali no estúdio, nós vamos fazer no estúdio. Valtair Santos e Cláudio Brito. Valtair Santos. Aliás, no início era a partir do meio-dia. Era do meio-dia ao 12h45. Quando José Aldair entrava com o noticiário... GBUX, peça importante das informações do rádio brasileiro. 300 caminhões transportando soja estão retidos em Vacaria. Mais um navio foi abandonado no litoral gaúcho. Isso e muito mais você ficará sabendo dentro de instantes na segunda edição de hoje do seu correspondente GBUX. A partir do sala de redação, a rádio teve a necessidade de investir no jornalismo para não depender basicamente da 0 hora. E o sala de redação caiu no gosto do ouvinte, aumentou a audiência e foi responsável pela retomada daquilo que talvez hoje seja a força maior da Rádio Gaúcha, que é o departamento de esporte. Depois da Copa de 70, a Rádio Gaúcha tinha parado com as jornadas esportivas. Então o esporte que existia era o esporte do jornal. Eu era setorista no jornal e o Valtair também. Naquele momento que aconteceu isso com o Maurício, ele fez uma reunião conosco. E ele não queria fechar o esporte, mas tinha gente em volta dele que queria. A sala de redação cresceu tanto que ao Maurício Sobrinho caiu a ficha. Está na hora de voltar com o esporte. E a volta do esporte se dá por causa do sala de redação. E se transformou talvez na principal referência da Rádio Gaúcha. Foi responsável também pelo modelo de programação. A programação toda nasce nos anos 70, a partir da revolução do sala de redação. E o Santana me invadiu lá o estúdio. Entrou e ficou com o talento dele. O Cândido foi um dos maiores jornalistas que já conheci na minha vida. Ele foi uma pessoa muito bondosa, um excelente caráter, uma pessoa de princípios, mas principalmente um homem dotado de uma inteligência e uma sensibilidade mágicas. E comecei a conversar com ele, falar em Grêmio, ele me pediu para voltar no dia seguinte, eu voltei a falar no Grêmio, no terceiro dia voltei a falar no Grêmio, e 2, 3 dias por semana eu vinha ao programa. Ao fim de 30 dias eu era uma pessoa conhecidíssima já no Rio Grande do Sul,
por força da participação naqueles programas, e a RBS resolveu me contratar como participante do Sala de Redação e colunista da Zero Hora. Paulo Santana eu conheci como policial. Ele trabalhava na cidade onde moravam meus pais, em Tapes, na delegacia de polícia de Tapes, e comecei a conviver com o Pablo. Era uma pessoa diferenciada. Foi aquele arrebatamento, aquela coisa sedutora do Paulo Santana, e foi ele, o Cândido Norberto, que inventou Paulo Santana no rádio. Enquanto o programa tinha basicamente o Cândido Norberto, o Cláudio Brito e o Valtair para fazer parte dos debates esportivos e eventualmente um ou outro convidado, o Paulo Santana, que já trabalhava na casa, ele descia o estúdio e ficava na porta dando palpites. E o Cândido Norberto adquiriu uma grande simpatia pelo Paulo Santana, a ponto de ir no seu Maurício e dizer que contrata esse gênio. A conversa foi lá em casa, o pai, o Santana, e o pai levou a ideia de contratar o Santana pro rádio, pro Maurício. Agora essa frase, contrata esse gênio, eu não sei se foi dita mesmo pelo Cândido Norberto ou se pelo Paulo Santana. Você acabei com aquela história do jeito de não ter clube, né? E o Santana mesmo se carregou grande parte disso, como gremista doente que era, entendeu? E foi no rádio, se não o primeiro, pelo menos um dos primeiros a se declarar agora do seu clube. O Santana apareceu no programa. Ele pegou, meteu a cara, fez um sinalzinho assim no aquário e o Cândido Norberto mandou ele entrar. E ele sentou e disse: olha, eu venho aqui para dizer o seguinte, gente. O que vocês estão falando aí do Grêmio tá errado. O Grêmio é isso, o Grêmio é aquilo, papapá. O Cândido gostou, ele já deu umas tiradas típicas de Paulo Santana e o Cândido disse: contrata logo. Olha, se o Cândido Norberto é o cérebro do Sala de Redação, dá pra dizer que o Paulo Santana é a alma, né? E o Santana meteu a cara, pediu pra entrar, o Cândido deixou entrar, mandou entrar, e o Santana começou a brilhar desde logo. E aí o Cândido Norberto chegou e disse: bom, já que temos o Grêmio, temos que ter o Inter agora. E aí foram buscar Ibsen Pinheiro. E aí começou o Grenal no Sala de Redação. Em 71, quando começou o Sala de Redação, eu era dirigente do Internacional. Fazia parte do grupo dos mandarins. Disputávamos uma eleição para a nova direção do Internacional. E o grupo dos mandarins estava com Aldo Dias Rosa contra Carlos Stechner na presidência. E nós perdemos essa eleição com o Aldo por um voto. 1 ou 2 dias depois desse resultado, meu telefone toca no escritório de advocacia que eu tinha na época. Era o Maurício Sobrinho, com quem eu tinha trabalhado na Mercur Publicidade em 57. Maurício então me telefonou e me disse assim: Ibsen Pinheiro, você sabe que você é comentarista de rádio? Ibsen? Não sei não, Maurício. Onde é que você tirou isso? Não, foi o Nelsinho que me disse. E quem é o Nelsinho, Maurício? Meu filho, rapaz. Nelsinho tinha 18 anos e tinha inventado de recriar o futebol na gaúcha. O radiojornalismo sério, mas informal, simpático, mas respeitoso, começou há 5 anos em Sala de Redação, com o inconfundível Cândido Norberto. Se ser inconfundível é ser a gente mesmo, bem, então aceito o inconfundível. Mas o que me ocorre dizer nestes 5 anos de Sala de Redação é que importante mesmo são as pessoas que frequentam a Sala de Redação. Homens do povo, autoridades do Estado, de fora do Estado, nacionais e internacionais. Como importante é destacar que somos uma equipe. 5 anos de Sala de Redação na Rádio Gaúcha. Pioneirismo é isso. Uma surpresa na abertura do Sala, na data dos 80 anos da Rádio Gaúcha. Alô, Paulo Santana. Alô, estou aqui na Avenida Praia de Belas, residência do fundador do Sala de Redação, Cândido Norberto. Cândido, fala. Lauro, colegas do Sala de Redação, uma declaração que se me figura absolutamente indispensável. Não vou confundir esse momento com uma oportunidade para contar a minha história, para fazer a minha autobiografia. Quero aproveitá-lo, isto sim, para, com todos vocês, com todos os colegas que aí trabalham, já não agora na Rádio Gaúcha, apenas na RBS, que foi a semente que gerou a RBS. Eu estou aqui para, juntamente com vocês,
assinalar com emoção esta passagem do 80º aniversário da nossa emissora. Da nossa emissora. Como vem, para mim, a Rádio Gaúcha, já agora a RBS, não se trata apenas de um aniversariante qualquer, senão que algo que faz um aniversário de mim mesmo, da minha própria vida profissional. É extensivo afetuosamente a todos que aí estão. Claro, sem deixar de fora o Santana, cuja presença aqui na minha casa a esta hora me comove. E como me comove? A tal ponto que eu não tento sequer explicar isso em miúdos. O Santana é um velho afeto, um queridíssimo amigo que tenho há muitos anos e do qual eu me orgulho muito de ser o quê? Um parceiro, dentro e fora da Rádio Gaúcha. Mas eu me orgulho de tu ter sido meu descobridor. Lauro, rosas, 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 são rosas formosas. Lauro, se diga. Eu e tu vamos cantar agora a música que eu cantava quando tinha 10 anos. Um jingle. Artistas de rádio. De quem se fala agora se encontra na bala. Na bala do rádio saborosa e sã. Que traz os artistas de quem eu sou fã. Bom, Lauro, eu colecionava essa bala do rádio que trazia as figurinhas dentro do invólucro externo. O Cândido era figurinha selada. Vinha a figurinha dos artistas do rádio. E a figurinha mais difícil era do Cândido Norberto. Impressionante.